Nós vamos agora ao vivo com a Edna Maciel, a primeira-dama da notícia, Edna Maciel, para tratar de um assunto. Falei agora há pouco do caso Vinícius Júnior e agora a Edna vai trazer informações sobre uma denúncia do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Franzé Silva. O deputado Franzé Silva denunciou que o filho dele, que é autista, sofreu discriminação por um cliente de um restaurante em Teresina. Imagina... É incrível, Edna Maciel. Falei agora do Vinícius Júnior. Sim. Você deve ter acompanhado ontem a coletiva. Agora está falando do caso do filho do presidente da Assembleia. Exato. Não tem outra conclusão, Edna, a não ser de que a nossa sociedade realmente está adoecida mesmo, viu? Boa tarde, Boa Douglas. tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos assistem. Inclusive, falando desse caso que nós vamos mostrar na matéria agora que você citou do presidente da Assembleia, Franzé Silva, essa foi a última pergunta que eu fiz para ele. Porque ele tem vários projetos de lei, várias leis, na verdade, que foram de autoria dele, que se tratam não só do caso específico que aconteceu com ele como cidadão, né, no caso do espectro autista, mas também em relação à violência contra a mulher e em relação à discriminação racial. Mas nós vamos conferir a matéria, Douglas, que fala especificamente sobre o caso do presidente da Assembleia, que no fim de semana, no almoço, que a gente costuma fazer com a família, ou em casa ou no restaurante, né, no caso dele, estava no restaurante Teresina, ele se deparou pela primeira vez com uma agressão, porque é uma agressão, né, a discriminação contra as crianças que têm espectro autistas, que a gente fala comumente que são autistas, como o filho dele, filho caçula. E aí nós vamos conferir na matéria o que foi que aconteceu, quais foram as atitudes do presidente da Assembleia, Franzé Silva, e o desdobramento disso tudo também com as informações da AMA, da OAB e todas as entidades, e um recado para as pessoas, não só as que têm esse tipo de discriminação, como outras. Vamos ver então a matéria que nós produzimos com o repórter cinematográfico Zeca Moreno. Por favor. Miguel, uma criança de 6 anos com transtorno do espectro autista, filho do deputado Franzé Silva, foi discriminado em um restaurante em Teresina no último fim de semana. O presidente da Assembleia fez um post em suas redes sociais para relatar como tudo aconteceu, quando o pai de uma criança disse que Miguel não poderia estar no mesmo ambiente que a filha dele. O deputado, autor de 10 leis contra este tipo de discriminação, registrou o boletim de ocorrência e incentiva todos que sofrerem qualquer tipo de discriminação a não ficarem calados. Eu costumo dizer que eu estou deputado, mas sou cidadão. E assim como qualquer cidadão, a gente tem que fazer uso do instrumento legal. O fato de eu ter registrado um boletim de ocorrência, o fato de eu estar com uma advogada acompanhando o inquérito, para que a gente possa dar o modelo para que não passe nenhuma situação onde o preconceito venha a ser ali colocado como imposição ao cidadão, a gente deixe isso impune. Então, registrei boletim de ocorrência para que outros pais, outras mães, mulheres, negros, pessoas que precisam de defesa da sociedade possam acionar a justiça. Vitória Régia, que tem um filho com espectro autista de 14 anos, sabe bem o que o deputado Franzé Silva sentiu. O filho dela foi discriminado 2 vezes no mesmo dia pela mesma pessoa. Já tive dentro do ônibus o cobrador com meu filho, que ele disse que meu filho era um animal, disse que meu filho era para estar preso e não no meio da população. E aí isso aí nós já fomos para a justiça. O mesmo cobrador fez das 2 infrações no primeiro e segundo dia, no mesmo ônibus, no mesmo horário. E aí nós fomos para a justiça, só que não aconteceu nada, né? Ele ficou com o nome sujo, o delegado conversou com ele entendeu e hoje ele não trabalha mais na empresa, foi desligado por causa disso. Para se ter uma ideia, hoje a AMA atende 167 autistas, 400 estão na fila. A associação também dá assistência às suas famílias. Num caso como esse, a AMA encaminharia a família ou a Defensoria Pública ou a OAB. É importante que cada cidadão, cada cidadã
busque sempre a justiça quando tiver ali uma agressão. Você ficar calado, você gera impunidade, a impunidade impulsiona o crime. Então, o remédio é não ficar no silêncio. A questão do diálogo é importante, mas quando não tem diálogo, tem a justiça. E eu tenho estimulado, com esse meu ato, eu quero estimular ainda mais que as pessoas busquem os seus direitos legais contra aqueles que teimam em fazer o preconceito continuar. Pois é, Douglas e a audiência, eu também conversei com a diretora da AMA, a Rosália Oliveira. Ela é diretora pedagógica da associação e ela me explicou todos os serviços que a AMA presta às famílias carentes. Eu acho que vocês observaram que a dona Vitória Régia disse que não aconteceu nada, mas que foi encaminhado, sim, para a delegacia e que e que o delegado conversou com o cobrador de ônibus, mas que ele também sofreu uma penalidade, né? Ela usou a expressão, ficou com a ficha suja, né? Ficou com o nome sujo. Então, assim, o que a gente reforça aqui, e aí o deputado Franzé citou, e nós citamos também na matéria, 10 leis que beneficiam autistas no Piauí, que já existem essas 10 leis, né? Algumas delas, gente, para incentivar, tanto na educação, né? Já que implementa a inclusão escolar para crianças com autismo. Outra estabelece, por exemplo, penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem pessoas autistas e ainda outras leis, todas elas para garantir os direitos. Então, o que é importante, né, Douglas? Que se garantam os direitos das pessoas autistas ou outras que tenham qualquer outro tipo de característica, ou mesmo no caso de gênero, de raça, ou por ser mulher, né, e for discriminada, qualquer uma pessoa que for tratada diferente por ser diferente, que ela denuncie, porque existem leis em nível estadual e federal que nos dão o direito de nos defender. Obrigado, Edna. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Edna também, que é uma jornalista que exerce esse ativismo contra a discriminação em todos os aspectos. Isso. Não é? A questão da xenofobia, gordofobia, etarismo. Tudo. Então é importante que a gente abrace essa bandeira, independentemente de ter um filho autista ou não ter um filho autista, de ter um filho negro ou não ter um filho negro. É não importa. Se não é pelo meu filho, pela minha filha, mas é pelo filho do meu amigo, filho do meu vizinho, por uma sociedade melhor. Todos nós, né, Douglas? Todos nós, porque meu filho não é negro, não tem autismo. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, mas ele fatalmente vai sofrer outro tipo de problema, seja relacionado à discriminação ou não. Exato. A sociedade doente, a tendência, quando não é tratada, é a doença se alastrar e ficar cada vez pior. Obrigado, Edna. Obrigada a você. Boa tarde, bom trabalho a todos. Olha, eu queria aproveitar que quando ocorrem casos, o Otávio Ribeiro está treinando ali para comercializar picolé? Está treinando. Quando ocorre um caso como esse, dá para colocar aqui, o Diós, imagens? Quando ocorre um caso como esse, a gente está falando do filho do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Franzé Silva. Queria aproveitar aqui a oportunidade de me solidarizar com o presidente da Assembleia, me solidarizar com a mãe, com o jovem também, e me solidarizar com todos aqueles que passaram pelo mesmo problema, que eu não conheço o caso, que eu não conheço a pessoa, porque, como eu disse, são pessoas que, infelizmente, as imagens da reportagem aqui atrás, as imagens de apoio aí que nós colocamos, são pessoas que não têm fala, que não têm voz, que não conseguem se expressar, ter a imprensa ali, como a gente tem no caso do Vinícius, né, no caso do Vini, no caso do deputado estadual Franzé Silva. Mas se você observa casos com o filho do deputado estadual Franzé Silva, que é presidente da Assembleia Legislativa, se a gente vê casos, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, presidente de um poder, né?
Se a gente vê casos com o Vinícius Júnior, um dos principais jogadores de futebol do mundo, um é relacionado ao autismo, o outro é relacionado a racismo. Gente, pelo amor de Deus, como é que alguém consegue... Aí, suponhamos que não tivesse esse problema, que não tivesse transtorno do espectro autista, o filho do deputado estadual Franzé Silva, não interessa se tem ou não tem. É um jovem ser insultado, ser agredido, seja verbalmente, não é possível. Pelo amor de Deus. Para onde nós estamos indo? Nós estamos caminhando para onde? Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. A gente está se aproximando aí de um período eleitoral. Nós vamos de novo ver pessoas trocando acusações, agressões verbais, agressões físicas, ameaças nas redes sociais, fake news inundando perfis de eleitores, assassinatos, como vimos na eleição presidencial. Tudo precisa ser avaliado, precisa ser... Entendeu? Porque a gente tem que analisar, né, o contexto que nós vivemos. Estamos vendo em que contexto? Quais são os problemas, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, as soluções? Porque senão a gente não sabe para onde vai. A gente vai pelo pior caminho. Ou seja, a situação só se agrava. Só se agrava. Eu não estou falando porque é presidente da Assembleia, não. É porque é um pai, eu estou falando do pai. O que é que deve ter sentido? O deputado Franzé é porque é um homem introspectivo mesmo, a característica dele. Mas você não pode imaginar a dor que um pai sente ao presenciar uma situação como esta. É triste, viu? É um negócio... Ó, tem aqui esse post do deputado estadual Franzé Silva. Só ler para você entender. Hoje vivi, durante o almoço no restaurante em Teresina, a discriminação que tantos pais de crianças atípicas vivem no seu dia a dia. Preconceito. Um pai de uma criança típica dizer que meu filho autista não poderia estar no mesmo ambiente que a filha dele. Olha o absurdo disso, meu primo. Olha o absurdo e por que o filho do deputado estadual Franzé Silva não poderia estar naquele restaurante, porque a filha dele estava. Por quê? Ele é que deveria estar era na cadeia, não era no restaurante, não. Ele que deveria estar era na cadeia, porque é igual aos espanhóis. Devia estar lá na Espanha. É igualzinho. Mesma laia. No século passado, as pessoas com alguma debilidade mental viviam acorrentadas ou presas em manicômios. Hoje se busca a inclusão e novas formas de terapias inclusivas. O direito à inclusão tem que ser uma defesa da sociedade. Se o filho do presidente de um poder ainda é discriminado num ambiente coletivo, imagina o filho de um simples cidadão. Acabamos de falar isso. Né? Nós temos o livro da Daniela Arbex, jornalista mineira, conterrânea do Tássio Cruz, e temos acho que na Netflix, o documentário, o Holocausto Brasileiro. Eu já falei disso aqui, do Hospital Colônia, em Barbacena, em Minas Gerais. 60 mil pessoas, meu primo, em 20, 30 anos, morreram no Hospital Colônia. Aí você imagina lá, quando você lê o livro, você vê o documentário, você tinha casos de doenças mentais? Tinha. Mas, por exemplo, o filho desobediente mandava para o manicômio. A filha que perdeu a virgindade antes do casamento, manda para o manicômio. O patrão engravidava a empregada, manda para o manicômio. Entendeu? Então, você tinha lá a convivência, talvez, nem sei, assim, quase da mesma proporção de pessoas sem nenhum problema mental comprovado, só porque eram pessoas que não estavam, olha só, que não estavam dentro daquele conceito que era, digamos, um conceito que era estabelecido pela sociedade. Aquela pessoa fina, não é? Bem vestida, educada, que não tem doença nenhuma, que é branco, não é? Bem estilo lá, Ku Klux Klan ou nazismo, sabe aquele padrão, sabe? Pronto, tem que ser esse tipo de gente aí. Segundo esse idiota aqui, tem que ser esse tipo de gente que pode frequentar um restaurante, né?